Hoje é o terceiro domingo do Advento, conhecido como domingo Gaudete, Gaudete. Esta é a palavra latina, é o verbo em latim para alegrar-se, na forma do imperativo plural. Então, a tradução de Gaudete é alegrem-se, ou então de uma maneira mais formal, alegrai-vos, né? Segunda pessoa do plural. Ninguém usa, né? Mas é bonito, né? Alegrai-vos. O domingo da alegria. Alegria que vem de saber que o Senhor vem. O Senhor está próximo. O Senhor está chegando. Domingo da alegria. Vamos lembrar aquela passagem do Evangelho de Lucas, que apresenta um grupo de pastores de ovelhas, tomadores de conta de rebanhos de ovelhas, que estão na proximidade de Belém. Aí aparece para eles, do nada, sem mais nem menos, eles têm uma visão de um anjo. Eles ficam com medo, é natural. Afinal de contas, eles estão vendo algo que literalmente é de outro mundo. E o anjo diz, não tenham medo. A propósito, toda vez na Bíblia que há uma narrativa que alguém viu um ser celestial, que alguém viu um anjo, quem viu teve medo. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre outra emoção. Não sobre o medo, mas sobre a alegria. Porque na sequência o anjo diz assim, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Harvey Cox, que é um dos principais teólogos protestantes dos Estados Unidos, da segunda metade do século XX, ele é de confissão batista. O Harvey Cox nos ensina que estas palavras da saudação do anjo, do anúncio do anjo, aos tomadores de conta de rebanhos de ovelhas lá em Belém, eram usadas naquele contexto cultural, no contexto social do Império Romano daquele tempo. Essas palavras eram usadas todas em sentido político. Todas. Não no sentido religioso, mas político. Então, quando o anjo diz assim, vos trago boa nova, a palavra evangelho. O que era evangelho no contexto cultural, sociopolítico do Império Romano daquele tempo? Era a notícia que o Império Romano havia derrotado mais um povo e anexado um outro território aos seus domínios. O que é o Senhor? Né? A palavra grega Kyrios. Era o César de Roma. O que não quem, né? Quem era o Senhor naquele tempo? Quem era o Kyrios? Era o César de Roma. Salvador. Quem era o Salvador no contexto cultural e sociopolítico do Império Romano naquela época? O César de Roma também. Humanamente falando, o homem mais poderoso do mundo. Mas aí vem a mensagem do Evangelho e subverte tudo isso, uma subversão. Vem a mensagem do Evangelho e derruba essa lógica humana. Joga essa lógica no chão. Joga tudo de pernas para o ar. Quando vai dizer que o Kyrios, o Senhor, o Salvador, não é o César de Roma, mas é um menino que nasce numa família pobre, sem poder, que não nasce em um palácio imperial, que não nasce na capital do mundo, em Roma, nem na capital da religião, que era Jerusalém, mas que nasce na periferia da sociedade, Belém, que era um lugarejo de nada naquela época. Jesus traz alegria para esse mundo. Vamos lembrar aqui de Johann Sebastian Bach, o irmão João Sebastião Ribeiro. Johann Sebastian Bach, né, alemão, traduzido literalmente seria João Sebastião Ribeiro, compositor tão famoso do século XVII, que compôs uma peça lindíssima, como aliás tudo que ele produziu, de uma beleza indescritível, mas eu me refiro àquela peça intitulada Jesus, a Alegria dos Homens, refletindo, sentindo a alegria que Jesus traz àqueles que o seguem, àqueles que confiam nele. Quando lemos os relatos dos evangelhos, nós vemos que Jesus era um homem alegre. Ele brincava com as crianças, ele ia a festas e brincava com as pessoas. Jesus era bem-humorado, era alegre. Não costumamos pensar nisso, a gente pensa em Jesus sempre sério, né? Mas a verdade é que ele era alegre. É verdade também que algumas vezes ele ficou com raiva. Mas em que momentos isso aconteceu? Ficou com raiva diante da hipocrisia dos líderes religiosos,
da falta de coerência deles, que tinham um discurso que era teoricamente correto, mas que não o viviam. Para usar aqui uma das palavras de Jesus mesmo, criticando esses líderes religiosos incoerentes e hipócritas, líderes que com o seu discurso colocavam um fardo pesado nas costas das pessoas, mas que depois não moviam um dedo sequer para ajudá-las a carregar aqueles fardos que eles haviam imposto a elas. Jesus ficou com raiva disso, mas com exceção dessas situações, Jesus tinha alegria, transbordava de alegria. Alegria é um tema que aparece muitas e muitas vezes na Bíblia, nos dois testamentos. Paulo vai dizer, mais tarde, o apóstolo Paulo, São Paulo, que a alegria é fruto, é parte do fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo atua na vida de alguém, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, seja quem for, vai ter alegria. Uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de festas, não depende de nada disso. Uma alegria que brota no coração, que o Espírito Santo faz brotar de dentro para fora. Alegria. Hoje é o domingo da alegria. Alegria de saber que o Senhor vem. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica na mãozinha do joinha aí. Isso me ajuda, eu te agradeço por isso. O que você pensa a respeito? Domingo da alegria. Domingo Gaudete. Coloque nos comentários suas impressões. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado de coração.